Hoje nós vamos dar início a uma série de perguntas que estão no Evangelho de Lucas. Esse evangelho destaca Jesus como um Salvador compassivo, atento aos excluídos, às mulheres, os pobres, estrangeiros, os pecadores. Cristo valoriza quem não tem voz e acolhe publicanos, leprosos, crianças, mulheres marginalizadas. Ele mostra que o reino de Deus se manifesta onde há exclusão. Essa é a abordagem do Evangelho de Lucas. No capítulo 15, as parábolas revelam o coração de Deus, a busca de quem está perdido, né? Ele busca o perdido, ele perdoa o arrependido e celebra o retorno daqueles que se afastaram, tornando os esquecidos protagonistas do amor de Deus. Esse é o Evangelho de Lucas. O texto de hoje, ou a pergunta para a nossa reflexão de hoje, nos leva a um dos momentos mais singulares das Escrituras. Uma jovenzinha chamada Maria, diante do anjo Gabriel, ouve uma promessa que é humanamente impossível de ser cumprida. E ela responde com uma pergunta que brota do espanto e da fé. São Lucas capítulo 1, versículo 34. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. A promessa era de que ela seria mãe do Filho de Deus. Diante da presença divina ali, Maria não duvida, ela não rejeita, mas ela tenta entender o que o céu estava lhe pedindo. Aqui vemos o encontro entre a limitação humana e a soberania divina, entre a finitude e o milagre. O Messias nasce após séculos de espera de Israel e Deus escolhe aquela jovem, Maria, uma jovenzinha comum de Nazaré, para cumprir o seu plano. Ela é surpreendida pelo sobrenatural e demonstra confiança mesmo sem compreender tudo, evidenciando o modo como Deus age através dos humildes para exaltar a sua glória. A pergunta de Maria é uma pergunta honesta e reverente. Ela reconhece a realidade. Ela é virgem, mas ela não contesta o poder de Deus. A expressão dela, né? Como será isso? Essa expressão, essa frase expressa vulnerabilidade, mas sem incredulidade. Sabe, é a diferença entre o questionamento que resiste e o questionamento que desiste. Ela não exige garantias, ela apenas busca compreender como o Senhor realizar a sua promessa em meio àquilo que para ela seria impossível. Há aqui uma pureza espiritual, uma certa ingenuidade espiritual. É o tipo de fé que não apaga a razão, mas submete a razão à confiança. Zacarias, por outro lado, quando recebeu do mesmo anjo a notícia de que seria pai, e nesse caso ele seria pai de João Batista, ele reagiu de forma diferente. Ele pediu provas, e aí a sua voz lhe foi tirada, ele emudeceu. Maria, ao contrário, apenas se abriu para este mistério. E essa diferença entre eles é sutil, mas é muito profunda. Um busca controle, o outro se entrega. Quando Deus fala conosco, qual dessas reações domina o nosso coração? A fé madura não ignora o impossível, mas encara o impossível sob a luz da soberania de Deus. O anjo diz a Maria que o Espírito Santo virá sobre ela, tornando possível o que é impossível. Tudo isso pela ação divina. E essa é uma verdade central da fé cristã, sabe? Tudo que nasce do propósito de Deus é sustentado pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que Maria não podia produzir sozinha, o Espírito geraria nela. E é exatamente assim na vida de todo seguidor de Cristo. A graça que salva, a fé que sustenta, o fruto que amadurece, tudo é obra dele em nós. O que Maria experimentou no seu ventre, o cristão experimenta no coração, que é o nascimento divino dentro do humano. Por isso a pergunta não deve ser como eu farei, mas como Deus fará em mim.
Confiar em Deus é se lançar no desconhecido com a certeza de que, mesmo sem ver o caminho, Ele já preparou cada passo. A verdadeira fé não elimina a dúvida, mas vence o medo pela confiança em quem promete. O impossível diante de Deus torna-se apenas um cenário para o milagre acontecer. E você, como é que você reage quando o céu lhe anuncia algo que desafia a razão? Deus tem feito promessas que parecem grandes demais para serem cumpridas em você? Há alguma área em que Ele lhe pede fé, mas você ainda busca controle? Pense sobre isso seriamente. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por teu poder agindo em nossa vida quando as nossas forças falham. Que o teu Espírito cumpra a tua palavra em nós, dando-nos coragem diante do impossível. É a nossa súplica de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe-o agora mesmo, tá bom? Vai lá. Um abraço e até amanhã.